Bem-vindos! Nesta revista ACP vamos olhar para o que não vemos, os pontos da carta de condução. Nem sempre é fácil consultar o portal das contraordenações e o ACP quer que os condutores sejam avisados formalmente quando perdem pontos. Foram atribuídas em Portugal as taças do mundo de motociclismo em corridas de areia. Nesta edição vemos as imagens da primeira edição da Monte Gordo Sand Experience. Vamos ver também o Rally Dom Carlos I entre Tomar e Ponto de Sor. Foi a última competição da ACP Clássicos Cup 2023. No Ao Volante desta semana, ainda ficamos a conhecer a nova versão GTI do Volkswagen Golf. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Para melhor informação e consciência, o ACP quer que os automobilistas sejam avisados formalmente quando perdem pontos na carta de condução. O clube quer que os avisos passem a ser obrigatórios e apela à mudança do Código da Estrada. Quantos pontos perdeu na carta de condução após uma contraordenação? É uma pergunta à qual muitos condutores portugueses não sabem responder. A perda de pontos não é comunicada e a consulta ao portal das contraordenações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nem sempre está disponível. O Automóvel Clube de Portugal quer alterar o Código da Estrada. Por uma questão de transparência, o ACP sugere que os automobilistas sejam informados formalmente dos pontos perdidos na carta de condução e apela para que seja alterado o artigo número 181 da decisão condenatória, devendo passar a incluir o dever de informar obrigatoriamente o infrator da subtração de pontos. O aviso é já uma realidade em países como Espanha, França e Alemanha. A larga maioria dos condutores inquiridos pelo ACP concordam com a medida. Devíamos ser avisados, que assim que perdêssemos os pontos, sermos avisados para saber quantos pontos é que temos na carta realmente. Tanto a menos como também a mais. Eu acho que sim, para ter a certeza que os pontos foram removidos e para ter um bocado de noção de quantos pontos é que ainda temos. Se eles nos mandam cartas e registadas por isto e por aquilo, acho que nos deviam comunicar essa perca de pontos, não é? Pelo menos ficarmos cientes das coisas, não é? Eu acho que devia ser avisado sim, porque às vezes cometemos infrações que não tiram ponto à carteira, por exemplo, um mau estacionamento. Eu acho que quando é realmente que fazemos uma infração mais grave que tira pontos à carteira, acho que sim, devíamos ser avisados sim. Eu acho que as pessoas estão suficientemente avisadas, quer dizer, eu penso que não temos que andar, para sabermos tudo repetidamente, se calhar Portugal tinha que ser o dobro. Portugal é pequenino, a informação também não é preciso ser muito grande. Precisa estarmos atentos e sabermos aquilo que devemos fazer e não devemos fazer. Somente as duas coisas são suficientes. A perda de pontos na carta de condução acaba por ser uma situação normal, ainda que decorra de situações de atropelo ao Código da Estrada que devem ser evitadas em nome da segurança de todos. Sim, já. 3 pontos. Já perdi sim. Fui apanhado a falar ao telemóvel, na Ericeira, na Foz do Lisandro, e perdi 3 pontos. Não, ainda não. Ainda bem. Não perdi. Porto-me bem. Outra questão que tem suscitado queixas e para a qual o ACP pede atenção é a falta de pontos. O sistema que entrou em vigor em 2016, a Carta por Pontos, iniciou com a atribuição de 12 pontos a cada condutor. A cada contraordenação passaram a ser retirados pontos. No entanto, caso não existam contraordenações graves ou muito graves, num período de 3 anos, os automobilistas devem ganhar 3 pontos até ao limite de 15. Existem casos de condutores a quem esses 3 pontos não aparecem no portal de contraordenações. Perante esta situação e para a comentar, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária explica que, apesar de não constarem no portal, esses pontos são registados e atribuídos de forma automática. Mais à frente, o Rally Dom Carlos I, percurso de regularidade histórica entre Tomar e Ponto de Sor, marcou a última prova do ano das competições ACP Clássicos. O Areal de Monte Gordo recebeu a última prova da Taça do Mundo de Corridas em Areia da Federação Internacional de Motociclismo. A organização desportiva foi do ACP. Foi um fim de semana diferente. O bom tempo já não é novidade para esta região do país, mas esta competição foi totalmente nova.
primeira edição do Monte Gordo Sand Experience. Muita adrenalina espalhada pela areia, esta prova mundial que junta pilotos de motos e quads de enduro e todo o terreno. Depois das passagens por França e Argentina, Portugal reuniu os melhores e foi exatamente neste cenário que o britânico Todd Kellett foi consagrado nas duas rodas, mesmo sem ganhar nenhuma manga no percurso de 3 km. Entre os portugueses, o melhor classificado do fim de semana, uma vez que as contas se fazem com o somatório das duas mangas, foi Ricardo Freire numa KTM com o 10º lugar à geral. Nos quads foi o também já líder Michel Tranin, que confirmou o triunfo na Taça do Mundo de corridas em areia e também neste caso não venceu qualquer corrida. O francês foi apenas 4º no somatório dos 2 dias. Esta foi a derradeira prova da Taça do Mundo da Federação Internacional de Motociclismo, que tem o português Jorge Viegas como presidente. Para o próximo ano, Portugal volta a estar incluído nesta competição. Terminou em Ponte de Soura a segunda edição do Rally Dom Carlos I. Prova de regularidade histórica, a competição marcou o fecho da ACP Clássicos Cup deste ano. Segunda edição do Rally Dom Carlos I. Uma competição com 58 duplas concorrentes. O Rally de regularidade teve concentração e verificações técnicas em Tomar. Foi o primeiro dia de um evento concorrido que aconteceu sexta e sábado. 007, licença para vencer. O espírito desportivo de chegar ao fim, fundamentalmente. Não vemos para ganhar nada. Para conhecer pessoas, para ver o país e um pouco de competição também, não é? Portanto, o objetivo é ver se foi feita aqui uma revisãozinha, a ver se a gente consegue chegar ao fim do rally com o carro em condições para poder fazer mais umas provas outra vez. Aproveitar as belas paisagens, portanto, não é só a componente esportiva que conta, a componente lúdica também, estes concorrentes vêm de facto pela componente lúdica. No dia seguinte, às 9h30 da manhã, já alinhados, os clássicos começaram a partir em direção a Porto Alegre. A caminho do Alentejo, estas paisagens do centro do país proporcionam trajetos onde cabe o prazer de conduzir e a adrenalina da competição. Mas nestes casos, nem sempre rapidez é sinal de boas prestações. Há tempos de partida e chegada que é preciso respeitar. Na área do Parque Natural da Serra de São Mamede, eis a tradicional Rampa de Porto Alegre, cenário de muitas provas do automobilismo nacional nas décadas de 50 e 60 do século passado. O bom tempo foi uma constante nesta competição. Marvão acolheu o almoço dos pilotos que logo depois retomaram o asfalto para chegarem a Ponte de Soura às 5, conforme o planeado. Na contagem final, 55 clássicos concluíram o percurso entre Tomar e Ponte de Soura. Problemas mecânicos deixaram pelo caminho 3 máquinas. Apesar de tudo, um bom registro, apenas 3 desistências. Os prémios foram divididos em 5 categorias, diferenciadas pelas idades dos carros. O Jaguar Mark II de 1960 foi o mais antigo no pódio e o Mercedes-Benz 190E de 1992 foi o mais recente. Está a crescer o Rally Dom Carlos I. Esta segunda edição atingiu um maior número de participantes e agora já se prepara o terceiro Rally. Já se sabe, Soura, no distrito de Coimbra, será ponto de partida e será Arganil a receber os concorrentes à chegada. Para já fica por aqui a temporada ACP Clássicos Cup 2023. No Ao Volante desta semana temos o Golf GTI. É o regresso à estrada deste modelo emblemático da Volkswagen. A nova versão tem o interior completamente atualizado com o futuro digital. Esta semana estamos ao volante do novo Golf GTI Club Sport, uma versão ainda mais desportiva do Golf GTI. Vamos conhecer o modelo. Mas o que é um Golf GTI? Esta é uma receita antiga. O carro foi apresentado pela primeira vez em 1976 e ainda hoje se mantém atual. Porquê? Porque é um carro de estrada com um motor mais potente e um chassi bem mais afinado. O sonho de qualquer apaixonado por automóveis. Outro dos grandes truques do Golf GTI é que, apesar de ele ter jantes de 19 polegadas e uma suspensão rebaixada, ele continua a ser um Golf prático, com 4 portas para poder entrar condutor e passageiros, mede os mesmos 4,20 m de comprimento.
Quanto à bagageira, apesar de termos aqui alguns apontamentos do Clube Sport, como este aileron bastante pronunciado e duas saídas de escape que em modo desportivo se fazem ouvir bastante bem, o acesso é manual e temos os mesmos 380 litros de capacidade de um Golf normal. Muito aceitável para o tipo de carro que é. O interior do Golf GTI é uma mistura entre desportivo e refinado. Vemos aqui materiais de qualidade premium e o acabamento é muito bom. O volante é um multifunções, com todos os botões touch, onde do lado direito acedemos a informações como qual é a autonomia que temos ou o consumo que estamos a fazer, e do lado esquerdo temos os assistentes à condução, todos eles touch. O painel de instrumentos é totalmente digital e é o que já conhecemos do grupo Volkswagen, onde conseguimos ver a velocidade a que circulamos, mas se quisermos mudar para multimédia e ver, por exemplo, a navegação, também o conseguimos fazer mesmo em frente aos nossos olhos. Ao centro temos um ecrã de multimédia touch com uma resposta rápida ao toque, onde conseguimos aceder mais facilmente às informações do nosso veículo, como a pressão dos pneus, ligar ou desligar o controle de tração, mas se quisermos também podemos pôr a navegação e ir aqui ao centro com o nosso mapa. Mais abaixo, entre as duas saídas de ar-condicionado, temos botões de rápido acesso, de assistentes de condução, de estacionamento, do ar-condicionado, dos modos de condução, desde o económico ao mais desportivo de todos. O modelo vem equipado com uma caixa de velocidades automática de 7 velocidades e o seletor da caixa está aqui ao centro da consola, mas também podemos escolher as velocidades com as patilhas atrás do volante. Tanto na frente como na traseira os bancos são muito confortáveis, com a particularidade de, aqui na frente, segurarem muito bem o condutor e o passageiro graças a estas abas que, apesar de terem este aspecto desportivo, são muito confortáveis. O seu design não é demasiado desportivo e é fácil de conduzir. Tem um motor de 2 litros a gasolina com 300 cavalos. Em Portugal, o preço do Golf GTI começa nos 51 mil euros, mas esta versão Clube Sport mais desportiva começa nos 60 mil euros. É tempo de fechar esta revista ACP. Temos, como sempre, algumas sugestões de agenda. Um ano em cheio tem que fechar a temporada com uma grande festa na sede do ACP. Vai ser assim na entrega dos prémios aos melhores jogadores ACP Golf a partir das 18h30. A época dos clássicos também está a terminar, como já vimos aqui no trabalho sobre o Rally Dom Carlos I. Agora é tempo de fazer a entrega de prémios da ACP Clássicos Cup. Os sócios estão convidados para assistir ao momento e para o cocktail na quarta-feira, 29 de novembro, também a partir das 18h30. No início de dezembro temos todo o terreno, as 24 horas TT de Vila de Fronteira fazem este ano 25 anos e voltam a animar o Alentejo num fim de semana que mistura convívio e competição. E é com estas sugestões que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!